partir do versículo 10. Profeta Ageu, capítulo 2, a partir do 10. Aqueles que forem achando, vão se colocando de pé em reverência à palavra de Deus. Assim, também conseguiremos perceber aqueles que ainda buscam, para que quem esteja perto possa ajudar, para que quem esteja sem Bíblia aí, que o irmão que encontrou, olhe ao seu redor, se tem alguém sem Bíblia, saia do seu lugar, compartilhe a Bíblia com o irmão que está sem Bíblia. Amém? Todos juntos? Então vamos lá. Ageu, capítulo 2, versículo 10. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei: se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Agora no 13. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Agora o 14. Então Ageu continuou: assim é este povo, assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferece, tudo é impuro. Podem sentar, irmãos. Amados, o título da nossa mensagem de hoje é o santo e o profano na presença do rei. Por que na presença do rei? Na verdade, eu estava meditando sobre a palavra que o pastor Aldo nos trouxe, não na ceia de hoje, mas na ceia anterior a essa, em que o título da mensagem do pastor Aldo era Lodebar Nunca Mais. Lodebar era a cidade onde estava Mefibosete, o filho de Jonatas, grande amigo do rei Davi. Jonatas, filho de Saul, Mefibosete, por sua vez, neto de Saul. E o pastor Aldo então pregou aqui falando de Lodebar. Lodebar significa não memória, né? Um local, uma cidade de refúgio, um local de sequidão, de miséria. Os habitantes que iam para lá, em sua maioria, eram pessoas doentes, eram mendigos, eram pessoas que estavam à margem. Mefibosete não nasceu deficiente. Ele ficou deficiente das duas pernas quando a sua babá, fugindo para tentar salvar a vida dele, o deixou cair na pressa, e aonde ele ficou com as pernas quebradas e chegou à condição de adulto dessa forma. E aí, obviamente, ele não se locomovia sozinho. Mas Davi havia prometido a Jonatas que o honraria. Jonatas não era mais vivo quando Davi se tornou rei, infelizmente. E ele buscou saber como que ele poderia honrar Jonatas. E ele descobriu que Mefibosete era vivo. Mandou chamar Mefibosete. Enquanto o pastor Ariel falava sobre isso, eu não sei quantos irmãos são assim, eu visualizo muito as coisas. Então, quando ele falava de Lodebar, eu imaginava Lodebar. Quando ele falava de Mefibosete, eu imaginava Mefibosete. Quando ele falava que Davi mandou chamar Mefibosete, que Mefibosete sentou à mesa de Davi, eu imaginava Mefibosete chegando para sentar à mesa de Davi.
E aí, pouco depois, numa conversa no mesmo dia, falávamos sobre vestimentas, falávamos sobre o vestir para estar aqui na plataforma, no púlpito, para ministrar, para vir à casa de Deus, e eu já estava imaginando isso. Mefibosete foi de qualquer jeito para entrar na presença do rei? Será que ele foi de calção, de bermuda? Será que ele foi com uma roupa velha? Será que ele foi com roupa rasgada? Não, ele foi com a melhor roupa que ele tinha, com certeza. Com certeza. Mas ele estava numa cidade de refúgio, uma cidade de mendigo, mas ele era neto do rei. Então, com certeza, ele tinha uma boa túnica, ele tinha condição de se vestir adequadamente. Adequadamente, eu tenho certeza que ele foi na presença do rei. Maior do que Davi, o verdadeiro e único rei, o rei dos reis, da parentela de Davi, um homem chamado Jesus Cristo, amém? O grande homenageado da ceia, o grande homenageado do nosso culto, amém, irmãos? Amém. Podemos nós entrar na presença do rei de qualquer maneira? Não podemos. Numa outra ceia, isso ficou assim marcado para mim. Algumas ceias atrás, o pastor Ialdo ministrou e ele falava sobre isso, fruto até de uma conversa que nós tínhamos tido, momento em que ele passou a abrir mão que nós viéssemos ministrar a ceia de gravata. Aquilo foi um divisor de águas para ele, porque anos atrás ele tinha aberto mão do terno e ele abriu mão de gravata. E eu estava lá na igreja em que ele fez boa parte do seu ministério. Quando ela completou 60 anos, ele foi convidado a pregar nesse dia solene. E os colegas que, da época dele, muitos pastores das várias congregações daquela igreja, estavam lá de terno e gravata, e ele já chegou sem o terno, e no meio da pregação ele tirou a gravata e falou: irmãos, gravata não prega não. E ele terminou de pregar sem gravata. Mas nessa ceia em que ele falava sobre isso, ele dizia o seguinte, que a caminhada cristã dele foi numa igreja em que havia esse dogma: não se podia ficar nem como eu estou aqui agora, com a manga dobrada, é do pulso ao pescoço, do tornozelo ao pescoço. Então, do pescoço para cima, mão de fora, somente. Homens de gravata e terno. Ele sempre entendeu que não era nessa vestimenta que estava a santidade. Porque muitos desses homens de gravata e terno, muitas daquelas mulheres de saião, ora roubavam, ora adulteravam, ora praticavam homicídios, mas iam para a igreja vestido desse jeito. Não era a vestimenta que simbolizava, que traduzia a santidade. A santidade é o que está dentro. Amém. É o que está dentro. Amém, irmãos? Amém. Mas ele fez um porém. Eu não sei se todos os irmãos estão se lembrando desse dia. Acho que foi no ano passado, mais no final do ano passado. Mas ele fez um porém. Porém, existe um mistério. Naquele tempo, passava um endemoniado na rua, uma pessoa na rua, o diabo pegava lá fora, eles tinham que sair da igreja para expulsar. Paralítico era curado e saía andando, cego enxergava. Os irmãos estavam no aniversário dele aqui, no sábado passado, e a apóstola Vera falou aqui: pastor Ialdo, nós vivemos um grande avivamento. Era desse tempo que ela estava falando. E nesse dia lá,
no aniversário de 60 anos dessa igreja, eles falavam saudosos desse avivamento. Nessa mesma igreja as pessoas vão como nós estamos vindo. Eles romperam com isso. Eles romperam com isso. Mas aquele tempo ficou naquele tempo. Tem mistério aí. E eu comecei a meditar nisso. Porque quando a gente escuta um questionamento como esse, a primeira coisa que eu penso, sabe? Porque eu tenho a minha opinião, a outra pessoa tem a opinião dela. Só que a gente tem que parar de ficar com opinião. A gente tem que parar de ficar no eu acho, no eu, isso eu não concordo, isso eu não acho certo. Tudo bem. Será que está certo? Vamos fazer o seguinte, palavra. Então foi o que eu pensei, eu tenho a minha opinião. Minha opinião eu acho certo, mas será que eu estou certo mesmo? Aí eu fui ver na palavra, para ver se eu estava certo mesmo. Se era coisa da minha cabeça. A própria Bíblia narra a história em Atos, a história de um povo bereano, o povo de Bereia. Paulo foi pregar lá, e Paulo falava algumas coisas que eles ficavam assim: será que é verdade? Aí eles não questionavam Paulo sem antes, abrir o livro. E aí, quando eles viam que o que o Paulo falava era o Novo Testamento sendo escrito, o que o Paulo falava, fazendo referência à palavra de Deus, ele falava de Jesus Cristo. E quando ele falava de Jesus Cristo, ele apontava nas leis e os profetas que, para nós, é o Antigo Testamento. Quando ele apontava, ele falava: está apontando para Cristo, está apontando para Cristo, Cristo é o Messias. E ele provava na palavra que é o Messias. Os bereanos faziam o quê? Vamos ver se é isso mesmo. E aí esse homem está falando conforme a palavra. Amém, irmãos? A revelação está na palavra. Assim a gente para com o eu acho, assim a gente para com o eu não concordo. A gente tem que entender o seguinte: está na palavra, então tem fundamento. Não está na palavra, é do homem. É do homem. O grande problema é que os homens, eles têm enxertado a palavra. E às vezes a fonte que nós buscamos por preguiça não é a palavra. É gente que diz ter lido a palavra. Aí está onde? No YouTube, no TikTok, no Kawaii, no Instagram. Pastor fulano de tal, você não procurou saber nem de onde ele é. E aí, o que esse cidadão está falando parece convincente para você. E você concorda. Passa a ser uma verdade. Mas que verdade? A desse homem, não a da palavra. Porque por preguiça não se pegou para ir lá ver se o que ele está dizendo é verdade ou não. E aí o que acaba acontecendo? Olha, enche o ouvido. Mas a gente vai chegar nesse ponto mais à frente. Entender o que Jesus nos alertou sobre isso. E alertou os seus discípulos. E eles se enganaram do mesmo jeito. Mas antes vamos entender o santo e o profano na presença de Deus. Ageu nos coloca aqui que aquilo que está contaminado, não é? Ele na nossa leitura aqui, nós vimos que ele fala de duas coisas. Ele fala de algo que está santificado e encosta em algo que é impuro, e algo que é impuro e encosta em algo que é santificado. Eu escrevi aqui assim uma análise assim bem simplória disso que nós lemos. Escutem bem. Se você conviver com alguém que tem saúde, você está doente, a outra pessoa tem saúde. Você está doente e chega perto de quem tem saúde. Você fica com mais saúde, sim ou não? A outra pessoa tem saúde e você está doente. Você chega perto de quem tem saúde como se você fosse pegar a saúde. Não pega a saúde. Por isso que a primeira resposta é não.
Então, o profano, se ele colar no santo, o profano não fica santo. Agora olha o inverso. Você tem saúde, você vai e cola, fica do ladinho, juntinho com a pessoa que está doente, aí você adoece? Se essa pessoa estiver doente de algo viral, a resposta é sim, você adoece. Então o saudável, o são, não passa a sua saúde para o doente, mas o doente passa a sua doença para o saudável. Amém, irmãos? Amém. Então, o profano, ele suja o que é santo. Muito cuidado com o que é profano. E o que é profano? Profano é tudo aquilo que não é sagrado, é tudo aquilo que não é de Deus. Profano é o secular, é o mundano. Então, o que está dessa porta para fora é profano. O que está da porta para dentro é santo, santificado. E o que é santo? Santo é separado. Se nós estamos aqui é porque nós somos separados por Deus. Santos, santos. Não somos perfeitos, somos santos. Temos pecado, somos santos procurando não pecar. Amém, irmãos? Sobre a santidade, eu escrevi o seguinte: a doença do pecado mata. A doença do pecado mata. Todos nós somos pecadores, sujeitos à morte. Contudo, em Cristo somos lavados, remidos e curados. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Então, irmãos, desde Jesus Cristo, uma vez que nós o confessarmos, o aceitarmos como nosso único e eterno Salvador, nós passamos a ser templo, morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então, se nós somos morada do Espírito Santo de Deus, será que o Espírito Santo de Deus vai morar em algo impuro? Não, não vai, de maneira nenhuma. E de que maneira nós vamos nos apresentar diante de Deus? Vamos meditar na carta aos Colossenses, capítulo 3. Esse é mais fácil de abrir. Colossenses, capítulo 3. Agora, o apóstolo Paulo está escrevendo para os Colossenses. Vamos ler do 3 a partir do versículo 1. Nós vamos ler 16 versículos. Nesses 16 versículos, Paulo vai nos apresentar aquilo que nós precisamos fazer para nos santificarmos. Por quê? Colossenses 3, a partir do 1. Por quê? Porque a santidade, irmãos, a santidade ela não é automática. Quando eu aceito Jesus, eu não fico santo. Quando eu aceito Jesus, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Amém? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou um novo homem a partir de que eu aceitei Jesus. Amém, aleluia. Mas a santidade, ela precisa ser uma busca constante. Um grande autor americano chamado John Bevere, ele diz que a santidade não é um fim em si mesmo. Ou seja, busquei a santidade, encontrei e pronto, não tem mais nada de novo para mim. Não, ele diz o seguinte: a santidade não é um fim em si mesmo, mas uma ponte que te leva a lugares ainda mais profundos na presença do Senhor. Quem pode dar glória a Deus? Então é isso que a gente tem que buscar, irmãos. É o que nós temos que buscar. Na minha Bíblia, o título está assim: as coisas do alto. As coisas do alto. Então o que nós temos que buscar é o que vem do alto. O que nós temos que buscar é o ensinamento de Jesus Cristo.
Buscar a santidade é ir tirando o velho homem, é ir tirando o eu acho, o isso eu não concordo, é ir tirando os argumentos da alma. Os argumentos da alma são os que fazem os crentes abandonar a caminhada. Quando nós aceitamos Jesus, nós começamos uma carreira, nós começamos uma jornada, começamos uma caminhada. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos um caminho pela frente, e esse caminho ele é reto, porém esse caminho ele é muito estreito. A porta que dá para esse caminho é mais estreita ainda. Nem todos passarão por ela. A caminhada cristã, ela não é só uma caminhada de regeneração, ela não é só uma caminhada de abandono do velho homem. A caminhada cristã, presta atenção, não é o mais rápido, não é o mais rápido. A caminhada cristã, ela é aquele que persevera. A caminhada cristã, o que vale na caminhada, meus irmãos, é chegar no final. O que vale na caminhada, meus irmãos, é persistir até o fim. Porque teve homem, teve mulher que fez coisas em Deus que nós não fizemos, ressuscitou pessoas, curou enfermos, foi muito usado pelo Senhor. Mas sabe o que a palavra diz? Se em algum momento essa pessoa abriu mão da santidade, sabe o que Jesus vai dizer? Não te conheço. E a palavra diz que a pessoa vai falar assim: mas que isso, Senhor? Eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz prodígios em seu nome. Fez, mas não perseverou, não foi até o fim. A caminhada cristã, ela é uma jornada que nós temos que perseverar, porque, irmãos, as adversidades vêm, a tentação do inimigo vem, mas nós temos que perseverar. Se Jesus Cristo não perseverasse, ele não completava o ministério dele, porque o inimigo foi lá e ofereceu para ele tudo do mundo. Ele era 100% homem, 100% Deus, mas ele não fazia uso de ser 100% Deus. Para pensar, ele ia de local em local caminhando, dias de viagem. Ele é onisciente, onipresente, significa que ele pode estar em todos os lugares. Significa aquilo que a gente vê nos filmes, que o ser humano quer fazer, né? Teletransportar. Eles tentam teletransportar a maçã daqui para lá. Aí eles jogam um laser dela, não, ela sai, ela só não aparece. Quer dizer, eles destroem ela, né? Destroem todos os átomos. Mas Jesus Cristo, se vocês forem ler na tentação, eles estavam no deserto, de repente, lá no pináculo do templo, o diabo falou: vamos para lá. Apareceram lá. Como é que os anjos apareciam? Eles estavam no céu, de repente eles estavam na terra. Isso, celestialmente, é possível. Mas Jesus Cristo andava, irmãos. Ele andava. Amém. 2, 3 dias de caminhada, e ele andava. Significa, meus irmãos, que para poder fazer a obra, não pode ter preguiça. E o problema de hoje é que por preguiça, nós não nos aprofundamos, não criamos raízes. Porque a árvore plantada à beira do ribeiro, ela é forte, resiliente, porque a água está lá, mas ela não tem preguiça de lançar as suas raízes. Agora, o que adianta ser plantado à beira do ribeiro e ficar ali, na superfície, com as raízes na superfície? Qualquer vento, toma. E você vai encontrar cristãos e falar assim: estou na prova, estou no vento. Aí enquanto depois não é cristão mais, foi levado pela prova e pelo vento. Misericórdia. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Eu vou falando o número do versículo, porque como as traduções são diferentes, para os irmãos acompanharem, porque às vezes eles trocam a ordem da fala. 2. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. 3. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar,
então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. O aleluia não está na tradução, eu que coloquei. O 5, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. 2 pontos, ele vai listar: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. 6, por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre vocês, sobre os filhos da desobediência. 7, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. 2 pontos, e ele cita: ira, indignação. Olha aí, está indignado, eu não concordo, não acho certo. Faça como um bereano. Para discordar, discorde na palavra. Amém. Quer ver mais? Maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. 10, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. 11, aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Eu concordo com essa palavra. Alguém discorda? Nós temos, agora eu vou só citar para a gente conseguir fazer uma conexão. Nós temos em Êxodo 20, 26, não precisa abrir, mas quem quiser anotar, pode anotar. Êxodo capítulo 20, versículo 26. Eu vou listar aqui algumas preocupações de Deus para com a forma como se ministrava ao Senhor. Os ministros da época, os sacerdotes da época, os levitas da época, como que eles ministravam perante o Senhor. Por que isso está no Antigo Testamento e não no Novo? Porque Jesus não precisou dizer novamente, porque ele cumpria isso aqui. Jesus cumpria isso aqui. Ele ia na sinagoga e ele lia o que estava escrito em Êxodo. Ele lia o que estava escrito em Êxodo, cumprindo o Êxodo, cumprindo o Levítico, cumprindo o Pentateuco. Então, as referências que Deus deu e eram utilizadas na sinagoga até na época de Jesus, ele era signatário, ou seja, ele assinava embaixo, ele fazia igual. Amém? O único homem que cumpriu toda a lei na terra, o único, foi Jesus Cristo. Amém, irmãos? O único. Por isso que nós vivemos na graça. Por isso que nós vivemos na graça. Não significa que o que está lá atrás não serve mais. Então eu estou na graça, então não é assim. Vamos aprender com o próprio testemunho de Cristo. Nós vamos fazer uma conexão. Então, em Êxodo 20, 26, uma orientação do Senhor aos sacerdotes é que eles deveriam ter cuidado ao subir degraus. Por quê? Porque ele não queria que a intimidade deles fosse vista. Então, em Êxodo 28, do 40 ao 42, o que Moisés então orienta da parte do Senhor para que seja feito? Que eles devam então usar uma bermuda por debaixo da túnica. Porque se for preciso subir degrau, nada vai aparecer. Presta atenção, a bermuda é por baixo da túnica, não é a bermuda no lugar da túnica.
É a bermuda por baixo da túnica. Então é um zelo. Se tinha uma túnica até o pé, e ainda assim se usava uma bermuda comprida por debaixo da túnica. Em Deuteronômio 25:5, Deus disse: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste de mulher. Agora em 1 Timóteo 2, do 9 e 10 está escrito: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, ungido e incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é agradável, de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperam em Deus, estando submissas ao próprio marido. Amados, quando nós lemos Deuteronômio 22:5, que a mulher não deverá usar roupa de homem, nem o homem de mulher, óbvio que por um tempo, nesse versículo, algumas igrejas proibiram as mulheres de utilizar calça jeans. Mas isso é um entendimento do homem, porque a calça jeans é roupa de mulher. As mulheres têm uma calça jeans de mulher. Se vocês forem perceber, quando nós vamos comprar calça jeans, você chega numa loja que vende calça jeans. Tem a calça jeans do homem e tem a calça jeans da mulher. O corte é diferente, as roupas são diferentes. Estranho seria se eu viesse aqui usando calça jeans de mulher e as varoas vestindo calça jeans de homem, mas é roupa de homem, roupa de mulher. O que seria escandaloso é eu estar aqui de saião. Perceberam? Mas tem moda que está por aí. E aí fica assim: mas se o pastor da igreja usa, eu também posso usar. Mas espera aí, o espírito que está dentro de você não te incomoda? O pastor que eu vi no YouTube, ele usava uma roupinha assim. Certo homem de Deus, ele convidou um outro homem de Deus a pegar na igreja. E aí, o pastor chegou lá, e ele, mais cedo, óbvio, ele foi receber o pastor. Ele olhou para o pastor e não sentiu paz. Ele se coçou para falar com o pastor: olha, pastor, tem como você pregar no outro dia? Porque, pastor, essa roupinha coladinha, sabe, essa calça justinha, você está parecendo um cantor sertanejo. Ele pensou, mas não falou. E ele ficou incomodado com aquilo, e ele estava assim: não tem que dar o público para esse pastor. Eu vou falar com ele, eu vou chatear ele. Eu convidei ele para pregar, eu não sabia que ele se vestia assim. E ele lá todo envelopadinho, e ele está assim, falei assim: gente, isso não vai ser bênção. E aí ele, para não desagradar, deixou. Quando ele chegou em casa, a mensagem foi uma bênção, ele edificou muito ele. Quando ele chegou em casa, ele virou para os familiares, falou assim: palavra abençoada, né? Glória a Deus. Usou muito o pastor fulano de tal. Aí parece que foi a cunhada dele, uma familiar que estava na mesa de jantar, falou assim: prestei atenção em nada. Ele: como que não? Você estava lá, você não prestou atenção? Só fiquei olhando para os atributos dele, que estava tudo aparecendo. Ele falou: misericórdia. E ele falou: antes eu tivesse dito. Quer dizer, se essa aqui da minha casa não conseguiu prestar atenção na mensagem, porque o pastor estava lá todo envelopadinho, quer dizer, percebam, irmãos. E aí vem aquela questão: mas Deus, quando quer usar, Deus usa. O pastor, ele tem a essência da mensagem foi uma bênção. Mas será que houve um mover de Deus? Porque ele preparou aquela mensagem, não sei, ele estava no secreto, sabe? Eu fico pensando, irmãos, olha, eu vou dizer assim: essa coisa de que realmente Deus usa quando Deus quer. Realmente, quando Deus quer, Deus usa. Se a gente for pensar, Deus usou a mula de Balaão. Mas vamos ver, a mula de Balaão era muito mais digna do que o Balaão, porque a mula de Balaão viu os anjos primeiro, e Balaão só viu por causa da mula. Por que não usou o próprio Balaão?
precisou da mula. A questão é, irmãos, que assim, irmãos, nós tínhamos os vizinhos em frente de casa, e o problema deles ia parar na nossa casa. A gente acabava virando, né? A gente tinha que ir lá apaziguar a situação, porque era uma coisa muito difícil. Porque uma vizinha nova chegou lá e eu percebi que, sabe, primeira vez que eu olhei, eu repreendi. A pombagira estava ali, sabe? A pombagira estava ali e ela já me fitou de um jeito e algumas vezes. E ela percebeu que aqui ela não prosperaria nos seus intentos. Mas o vizinho de porta foi tragado pelas suas, eu vou usar uma palavra bíblica, pela sua luxúria, para não falar outras que não cabem aqui. Moral da história: eu estava, pastora, isso foi naquele condomínio que a senhora está morando hoje. Eu estava com o marido traído, chorando na minha sala. Eu mudei de não sei de onde, porque ela fez a mesma coisa. O cara já estava na terceira cidade, coitada. A mulher arrumava e um outro homem assim, na cara dele, sabe? Era uma coisa terrível. E a vizinha de frente, quer dizer, os dois traídos e 2 casamentos em jogo. Depois de viver lá o seu momento, o marido levou a esposa para uma próxima cidade. Coitado, né? E o casamento ali ficou estremecido. A vizinha perdoou o marido, com a condição dele ir para a igreja. Ela era crente. Ele foi para a igreja algumas vezes, na igreja que eles congregavam, mas ela não via mudança nele. Ela sabia que ele foi atraído pelo demônio. Ela sabia que o demônio estava na casa dela, mas só que o demônio não se manifestava. Não se manifestava. Aí disseram para ela assim: tem uma igreja tal, que lá demônio nenhum fica na mula. Agora é a mula que carrega o demônio. Estão entendendo? Está a pessoa carregando o demônio, para onde vai? Mas isso era assim: naquela igreja lá, a sua família vai ser liberta. E ela resolveu visitar a igreja. Irmãos, igreja tradicional, as varoas de saião, os varões de terno e gravata. Irmãos, é no nosso tempo, irmãos. Ela estava, e nada. Irmãos, ela entrou. O profeta já falou. E vou dizer, foram algumas semanas a igreja expulsando o demônio da família. Algumas semanas. E aí ela já estava começando a ficar com vergonha. Ela falou para a gente assim: eu não sei, eu estou com vergonha porque eles já estão ficando cansados, porque o diabo volta. E eu estou insistindo, mas o meu marido e os meus filhos estão ficando envergonhados, porque o diabo está voltando. E aí eu falei assim, quer dizer, na nossa conversa lá, não sei se foi ideia minha, mas surgiu assim do tipo: pede uma orientação, além de só que haja a expulsão do demônio, mas que haja uma palavra. Porque o demônio não está ficando naquele lugar. Então, dali emana o poder de Deus. A unção vai ser de direção também. E aí ela chegou e perguntou. Não,
ela não chegou a perguntar. Antes que ela tivesse a oportunidade de perguntar, de púlpito, o pastor falou assim: essa família que o demônio tem feito de gato e sapato, o demônio está entrando nas madrugadas, porque essas pessoas, ela não manifestava, o esposo e os filhos, essas pessoas que manifestam, nessas madrugadas, abrem computador e celular para consumir pornografia. Ela não sabia, dentro da casa dela, mas Deus revelou para o pastor de púlpito. Então, minha irmã, tira o computador da tomada, pega os celulares e dá boa noite para essa turma. No culto seguinte, não teve mais demônio. Aquela foi a última vez que expulsaram o demônio da família dela. Quem pode dar glória a Deus? Se Deus, Ele se manifesta, Deus sim se manifesta quando Ele quer, na hora que Ele quer, na situação que for. É fato. Mas de qualquer jeito eu não atraio a presença de Deus. Amém, irmãos? De qualquer jeito eu não atraio a presença de Deus. Então, se o nosso pastor é de outro tempo, eu consigo entender o que ele acredita, não só porque eu tenho empatia, eu me coloco no lugar dele, mas porque quando eu leio, eu percebo que isso não é errado. Porque a igreja, que é gigante hoje, que ele foi um dos fundadores, não preciso citar o nome aqui, quando ela sai a outra convenção é Madureira, permanece assim, tá, irmãos? Quando ela sai dessa convenção e vai para que hoje nós somos, que é essa igreja até hoje, que é a Convenção Nacional. Quando ela vai para a Nacional, pronto, não precisa mais saião, coque. As irmãs podem, raspar as axilas, raspar as perninhas, o que não tem nada demais, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Questão de higiene. Mas o fato é, eu não estava presente nesse tempo, mas a pastora Marisa me contou e falou assim: meu genro, quando as irmãs foram liberadas, você pensa o quê? Não, vou trocar a blusa de manga não precisa ser camiseta de linhazinha, né? Pode ser uma blusinha de manga, né, irmão? Não precisa ser manga comprida, roupa de manga curta, mas não saiu da de manga comprida para de manga curta, não. Foi logo para a linhazinha, decotão, decote na frente, decote atrás, decote nas pernas. Jesus amado. Então, pera lá. Se antes a santidade não estava no vestir, mas tem que ter um meio termo aí, não tem não? Será que eu estou sendo conservador demais? Não estou querendo que ninguém use coque, que ninguém venha com saião. Não é isso, irmãos. Porque a palavra de Deus já nos deu a direção: ordem e decência. Ordem e decência. Amém? Amém. Eu penso assim. Eu olho para o espelho e penso: se Jesus estivesse indo para a igreja no nosso tempo, ele iria sim? Jesus era homem, não cabe para as irmãs, mas qualquer pessoa que acompanhava Jesus, será que essas pessoas que acompanhavam Jesus nesse tempo, aquelas mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus nesse tempo, sua mãe, Maria Madalena, todas elas, será que nesse tempo, Marta, todas elas, será a outra Maria, será que elas nesse tempo viriam vestidos como? Mas Jesus não se vestia como? A imaginação, não é Bíblia, tá? A pessoa imagina. Jesus, no tempo dele, não se vestia como os profetas, ele não andava de manto sacerdotal. Então tem que tirar um milagre da Bíblia. Tem que tirar. A mulher do fluxo sanguíneo tocou na hora do manto de Jesus ou no seu bermudão? Tocou na hora do manto de Jesus.
tivesse hora do manto para ela tocar, ela não seria curada, porque a multidão oprimia Jesus, estavam todos em torno de Jesus. Eu imagino que ela se espichou lá, ó, e foi na pontinha da orla do manto de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então ele não se vestia como qualquer um, e nós não podemos nos vestir como qualquer um. É o santo e o profano. Eu tenho que escolher o que eu quero. Eu prefiro o santo. Quem está comigo? Amém? Amém? Para a gente fechar, tem algo que Jesus alertou. Não precisa abrir não, são 2 versículos só. Isso está em Mateus, mas pode anotar, Mateus capítulo 16, 11 e 12. Na verdade, no 16, esse 11 e 12 já é um desenrolar quando ele fala do fermento dos fariseus. Os discípulos não tinham entendido, eles estavam achando que ele estava falando de pão. E aí ele explica aqui no 11 e no 12: como não compreende que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Ele pergunta. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele repete: tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. No 12: então entenderam que Jesus tinha lhe dito que tivessem cuidado, não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Meus irmãos, quando eu pego um vídeo no YouTube, quando eu abro lá, e de repente tem um pastor, por exemplo, que quando ele fala da Bíblia, ele conhece muito, e ele está assim, ele vai em vários programas de televisão e tudo. Quando ele fala da Bíblia, ele fala coisas que ele tem um conhecimento da palavra. O problema é que quando ele fala dos enxertos, porque está escrito lá, pastor fulano de tal, aí você pensa, é pastor. Mas irmãos, quando ele começa a falar do que Ellen White escreveu, isso não está na Bíblia. A heresia é o que está fora da palavra. Eu só vou saber se está fora da palavra se eu conhecer a palavra. Essa é a raiz, irmãos. Essa é a raiz. É a árvore plantada na beira do ribeiro que tem raízes. Amém, irmãos? Amém. Para a gente terminar, olha o que Jesus estava alertando. Cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Eu vou jogar para o tempo de Jesus. Jesus entra em Jerusalém, coisa de 1 semana, 2 no máximo, a sua crucificação. Vamos considerar o que se acredita mais, que foi na semana anterior. No domingo anterior, Jesus entra em Jerusalém, o que a Igreja Católica comemora como Dia de Ramos, porque eles jogavam os ramos das oliveiras, eles jogavam os ramos e cantavam: Hosana, Hosana nas alturas, aleluias, eis que vem o Cordeiro de Deus, aleluias. É o Cordeiro de Deus. E quando quiseram apedrejar Jesus, ele falou assim: Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas, eu não retornarei a ti até que cante Hosana, Hosana nas alturas, eis que vem o Cordeiro de Deus. E assim ele entrou em Jerusalém, no jumentinho, não no cavalo alazão, no jumentinho, mas na sua simplicidade. Ele entrou em Jerusalém e ele foi festejar. Sabe por quê? Porque ele curava enfermo, porque ele expulsava demônio, porque só se falava em Jesus. As multidões iam para onde estava Jesus. E todo mundo queria ser curado com essa mulher do fluxo de sangue. Todo mundo queria ser liberto. Todo mundo queria. Era centurião, procura Jesus. Era chefe de sinagoga, procura Jesus. Era publicano, subido em árvore, procura Jesus. Jesus era a fonte que todo mundo estava entendendo que lá jorrava uma água que quem bebia jamais tinha sede. Porque quando ele encontrava com a samaritana, ela saía a falar. Quando ele expulsava um demônio, falava assim: ó, não conte aos seus. Mas que isso? Esse homem voltava lá e
e falava de Jesus. Todo mundo falava de Jesus. Era enfermo descendo, pelo telhado para Jesus curar. Aleluia. Todo mundo queria este homem. Mas só que, irmãos, uma semana depois, crucifica-o! Crucifica-o! Liberte Barrabás! Solte Barrabás! Cuspiram nele. Irmãos, havia cruzes, irmãos. É algo pesado. Vocês imaginam como eu? Ele foi chicoteado. Ele carregou aquela cruz nu. Porque essas vestes que nós falamos, esse manto que só de tocar curava, eles disputaram entre eles. Vamos tirar aqui, vamos ver quem fica com isso aqui. Despiram ele, esbofetearam ele, chicotaram ele. Mas como esse homem entra, osando nas alturas? Eis que vem o Cordeiro de Deus. Ele entra em plena êxtase, em pleno momento de o céu está na terra, e de repente, uma semana depois, Barrabás é melhor que ele. Uma semana depois, desce da cruz. Você não é Deus? Desce da cruz. Ele teve sede, pegaram ali uma bucha com vinagre e deram para ele. Mas como? Se as pessoas jogavam os ramos, roçando nas alturas. Como? É o fermento dos fariseus e dos saduceus. No nosso tempo, sabe como isso é chamado? Fake news. No nosso tempo, o nome disso é fake news. É mentira. Eles espalharam mentiras sobre Jesus. Sem internet, com uma semana, deixaram de amá-lo para odiá-lo. Sem internet. O que não se faz hoje com internet? Inclusive eu acho que é bênção, porque quando a palavra diz que todo olho verá, faz uma live para ver se todo olho não vai ver. Eu acho bênção. A internet é bênção. Mas, meus irmãos, inclusive, coloca no... Só para fazer uma correção aqui, o pastor, o Sinai e o Horebe é no Egito. Eles cantaram Sião. Sião é aqui, é do templo. É o mesmo que Moriá, fica em Israel. Então, está ali o dono da rocha, que não é de Jesus, ocupando o local mais nobre, de onde Jesus voltará e todo olho verá. E aí, meus irmãos, muito cuidado com o fermento dos fariseus de hoje, porque eles são muitos, e eles carregam títulos de pastores, de apóstolos, de apóstolas, de bispas, de bispos, mas são do maligno. Não fazem a obra do reino, não fazem a obra do reino, fazem a obra para si, para os egos de quem os segue, para encher os seus bolsos de riqueza. É o que o mundo acredita que, por causa desses, o mundo acha que a igreja evangélica é só isso. Quando eu me converti e da minha família descobriram que eu ia me casar com a filha de um pastor, começaram a falar: vai virar pastor também, vai virar pastor também. Profetizar. Na verdade, eles estavam satirizando: vai ficar rico. Aí um virou e falou assim: e então o sogro dele não aprendeu direito não, porque até hoje ele não ficou rico. Então ele está casando com a filha do pastor errado. Mas, amados, aconteceu uma situação há pouco tempo. Quem contou sobre isso é um educador. Ele ganhou um prêmio de maior educador brasileiro, se chama Gabriel Chalupa. Ele contou sobre isso, eu fiquei assustado. Uma palestra dele que eu estava assistindo com os meus alunos. Ele falou que a segunda causa de morte de jovens no mundo é o suicídio. A segunda,
o que mais mata jovens no mundo, a segunda causa, suicídio. E ele contou algo que me deixou impactado. Ele falou que nesse congresso, o que mais se falava sobre inteligência artificial. Ainda essa semana minha esposa fez um curso e voltou lá, a gente espantado com o que a inteligência artificial tem feito hoje. Resolveram espalhar uma fake news sobre uma jovem. Olha, desculpa, isso me faz chorar porque eu penso na minha filha. Era uma jovem cristã que tinha um pai assim como eu. E a filha respeitava muito o pai, assim como a minha. E ela queria fazer de tudo para não entristecer o pai, seguindo o que o Senhor Jesus nos ensina em seu Evangelho. E essa menina que era diferente no colégio, como é a minha filha, incomodava, como ela incomoda. Então, pegaram uma foto dela na rede social e pediram uma inteligência artificial para fazer um vídeo como se fosse ela. Se ela tivesse feito mesmo, seria um pecado horroroso. Mas ela não fez. Mas como as pessoas não esperariam que ela fizesse isso, o vídeo viralizou. Olha a santinha fazendo tal coisa. O vídeo chegou para ela. E quando ela viu o vídeo, ela pensou assim: meu Deus, meu pai vai me matar. Ele mesmo não vai conseguir viver, porque eu destruí a minha vida. Ele vai achar que eu destruí a minha vida e a vida dele fazendo isso. O que o meu pai vai pensar? Ela olhava e via que não, ela sabia que não era ela, foi inteligência artificial, mas ela olhava e falava assim: meu Deus, quem vê acha que sou eu, porque é o meu rosto, é a minha fisionomia. Olhando sou eu, mas eu sei que não sou eu. As pessoas que pediram inteligência artificial para produzir sabem que não era a menina. Mas a menina só pensava: isso está viralizado, enquanto meu pai olhasse. Fermento dos fariseus, irmãos. É fermento dos fariseus. Sabe, minha filha, eu confio em você. O suicídio é um inferno. Essa menina dedicou a vida dela a servir ao Senhor, mas ela abriu mão do céu com medo de entristecer o pai. Mas se ela dissesse: papai, essa aí não sou eu, acredita em mim, eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo ia fazer o pai olhar nos fundos dos olhos dela, e ele ia crer. Por mais que no vídeo fosse ela, ele ia crer, porque o Espírito Santo ia falar: é verdade, meu servo, é verdade. Fake news, irmãos. Jesus não era aquilo que os fariseus espalharam. Nunca foi. Nem o Império Romano viu nele aquelas acusações. Pilatos foi lá e lavou a mão na frente deles. Falou: eu não quero ter culpa do sangue desse homem inocente. Mas foram os fariseus, irmãos.
É eles que têm tirado as pessoas da igreja, porque as pessoas acreditam nessas mentiras, nesses enxergos, porque não fazem como os bereanos, não vão lá ler, por preguiça. Por preguiça. Nós estamos num tempo em que tudo é possível hoje. Então cuidado com o fermento dos fariseus. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Vamos orar. Ó Santo Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. A tua presença está aqui, nós podemos sentir. Ela é tão real que quase se pode tocar. Aleluia. Eis que o Senhor veio acompanhado. Há uma multidão celestial aqui. E Ele está quebrantando os corações. Ele está falando aos teus filhos. Ele está mostrando onde está o pecado. Ele está mostrando onde está a imundícia. Ele está mostrando onde se está negociando com o profano. Ele está mostrando para aquele que está se colocando diante dele com o coração contrito e quebrantado. Mas é um coração de pedra. Ele tem um recado. Assim como foi falado a Paulo. Porque ele se voltava contra os aguilhões, como um boi que carrega um carro e é ferroado quando para. Assim é aquele que está contra a palavra de Deus, que insiste em teimar, que insiste em seguir os argumentos da sua alma. Coloque-se diante dele. Coloque-se diante dele. Crente, recém-crente, qualquer um, submeta-se a Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pai Todo-Poderoso, nós pedimos e nós clamamos a Ti, rasga os céus e desce, Senhor, em nome de Jesus. E aquela que quer se colocar diante de Deus, vem à frente que nós vamos ungir, em nome de Jesus. Aquilo que você pediu, aquilo que você colocou, nós apenas iremos colocar sobre a vossa cabeça o óleo santo, a mirra, o óleo ungido, para que você não saia daqui sem a sua bênção. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar e venha à frente. Não é um convite para não crente, é um convite para o crente. É um convite para o membro. É um convite para aquele que sentiu o ardor do Espírito Santo de Deus. Faça como Jacó e Peniel. Não saia sem a sua bênção. Não saia daqui sem a sua bênção. O Senhor te falou, Ele te tocou. Então receba a porção do óleo agora. Vem aqui em nome de Jesus.
Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Vão transbordante, irmãos. Vão transbordantes dessa unção. Em nome de Jesus.